Olá, estudante. Aqui é o professor Romário, mais uma vez através da central do Enem. E hoje o nosso movimento começa na Inglaterra e termina na Alemanha. Na Inglaterra nos interessa o empirismo e na Alemanha a teoria do conhecimento de Kant. O que marca o empirismo é a sua rejeição da especulação e a sua persistência inabalável na experiência como base de todo saber. Ou seja, todo conhecimento deriva da experiência. Isto é, todo o conhecimento advém através dos sentidos, certo? Através da sensibilidade, através da percepção. Por isso, o conhecimento empírico é aquele que você adquire através dos sentidos, ok? Vamos analisar então John Locke, que na sua obra Ensaio sobre o Entendimento Humano se questiona como, afinal de contas, concepções e conceitos chegam até a consciência. Que grau de certeza tem as diferentes concepções de acordo com a sua origem? Para a primeira pergunta, segundo John Locke, existem 3 respostas possíveis. A primeira seria, ou essas ideias que nós encontramos na nossa consciência vieram de fora, ou essas ideias foram formadas pelo pensamento a partir do material das concepções oriundas de fora, ou estas ideias já estavam aí desde o princípio, ou seja, elas são inatas. Na primeira parte do livro, ele rejeita as ideias inatas. Vai dizer, olha, nós não trazemos nenhuma noção sobre o mundo, nenhum conceito sobre a realidade, certo? Ou seja, nos restam apenas as 2 primeiras afirmações. Portanto, em John Locke, todo o conhecimento deriva da experiência externa ou interna. E, além disso, a experiência interna deriva da experiência externa. John Locke vai dividir as ideias em simples e complexas. As ideias simples é essa que eu tenho diretamente, são as nossas sensações imediatas que eu tenho das coisas. Por exemplo, agora eu estou vendo que eu estou de óculos, né? Inclusive ele está meio turvo, certo? Ou seja, esta ideia direta, que eu tenho contato diretamente com a realidade que ele chamou de simples. E as ideias complexas são aquelas feitas a partir de combinações de ideias simples. Tipo, uma forma de entender isso seria, as palavras, por exemplo, elas são o quê? Nada mais do que combinações de palavras, não é isso? É a mesma coisa que ocorre lá nas ideias simples, certo? Ou seja, a combinação delas formam ideias compostas, ou seja, novas formas de ver as coisas, novos conceitos sobre a realidade, certo? Por outro lado, David Hume lança um olhar cético sobre o conhecimento. Vai fazer críticas severas às ideias inatas, vai dividir o conteúdo da mente em 2 tipos de fenômenos. Isto é, impressões e percepções diretas, imediatas, que são as nossas sensações, as nossas paixões, as nossas emoções e ideias. As ideias são cópias das impressões, cópias, digamos, pálidas, segundo o David Hume, certo? Que são os nossos pensamentos, as nossas reflexões, a nossa imaginação, certo? Que só são possíveis porque nós tivemos contato com aquelas ideias iniciais, né? Que são as impressões ou percepções imediatas. Segundo o David Hume, existe apenas 2 tipos de proposições válidas, ou seja, que podem ser verdadeiras ou falsas. Isto é, raciocínios demonstrativos e raciocínios prováveis. Os raciocínios demonstrativos são do tipo da matemática, 2 mais 2 igual a 4, ou seja, eles são autoevidentes, segundo o David Hume, certo? E os raciocínios prováveis são aqueles que precisam do seu contato sensitivo, ou seja, precisam da sua experiência direta para saber se realmente aquela afirmação é verdadeira ou falsa. Por exemplo, olho para ali e digo, aquele livro é azul. Você só vai saber se realmente aquele livro é azul se você tiver contato com ele. Ou seja, é preciso confirmar pela experiência. Por isso,
Só essas ideias são raciocínios que ele considerou prováveis, tá certo? Você precisa da confirmação sensitiva para saber se realmente é verdadeiro ou não. Mas, segundo o David Hume, algumas ideias fogem a isso. Ou seja, existem afirmações que não seguem este padrão. Não são raciocínios demonstrativos e também não são raciocínios prováveis. Por um exemplo, o sol nascerá amanhã. Segundo David Hume, isso não é um raciocínio demonstrativo e também não é um raciocínio provável, porque eu não tenho como confirmar este raciocínio. Por exemplo, eu não posso ir lá no futuro ver se realmente o sol nascerá amanhã. Esta minha afirmação, segundo ele, está apoiada no hábito, no costume. Este costume eu adquiri pelos anos de experiência vendo o sol nascer. Mas olha, seguindo uma regularidade, seguindo um padrão constante de acontecimentos, né, de repetições, sempre nasce. Logo, eu acredito que irá nascer novamente amanhã. Ou seja, é pela crença. Inclusive, essa vai ser a crítica que ele vai lançar também ao método indutivo. O que é o método indutivo? O método indutivo é aquele que você parte de noções particulares para noções gerais. Ou seja, um conjunto de acontecimentos simples, eu faço uma afirmação complexa. Por exemplo, vou utilizar o exemplo mais simples, né? A pesquisa dos cisnes. Eu pesquiso 100 cisnes, todos eles são brancos, certo? Eu pesquiso mais 100, são brancos também. Ou seja, eu tenho 200 cisnes brancos, logo, dado a regularidade, dado as repetições, eu vou afirmar, todo o cisne é branco. Veja, eu estou partindo de noções particulares para uma afirmação geral. Mas David Hume vai dizer que não existe nenhuma garantia que a natureza irá se comportar dessa mesma maneira, que haverá essa regularidade ainda, que isso vai ser mantido, essas repetições. Porque de repente eu posso encontrar um cisne negro, né? E a teoria foi por água abaixo. E por isso que no âmbito da ciência não existe uma verdade, apenas possibilidade, justamente por estar baseada no método indutivo, né? Que você vai partir da crença que aquilo vai se repetir. Ou seja, você coloca como possibilidade, vai se repetir, então eu afirmo, todos os cisnes são brancos, embora não sejam. Ok? Vamos à Alemanha. Immanuel Kant, na sua crítica da razão pura, vai se questionar quais as possibilidades e os limites da razão humana. Kant vai dizer que o conhecimento humano advém da capacidade de criar representações a partir de estímulos externos. Isso ele chamou de sensibilidade. E da capacidade de julgar, de pensar estas representações e estabelecer conceitos. Segundo Kant, há noções, representações, conceitos na sensibilidade e no entendimento, que são anteriores à experiência. Aliás, melhor dizendo, estas noções e conceitos não são apenas anteriores às experiências, são elas que possibilitam a experiência. Sem essas noções a priori da sensibilidade e do entendimento, não seria possível sequer conhecer a realidade, visualizar os objetos. Isto porque, segundo Kant, nós sempre vemos um objeto dentro do espaço do tempo e nós sempre organizamos o que nós vemos a partir de categorias, a partir de conceitos. Por isso, as formas a priori do entendimento e da sensibilidade são o fundamento do conhecimento, ou seja, aquilo que permite com que nós possamos conhecer a realidade. Quais são as formas a priori da sensibilidade? Espaço e tempo. Eu sempre vejo as coisas dentro do espaço, dentro do tempo. E do entendimento são as categorias, são os conceitos. Eu sempre conceituo o que eu vejo. Eu organizo o que eu vejo, eu configuro
a realidade, já que todos os dados externos eles estão distorcidos, eles estão desorganizados. Por um exemplo, imagine que você está vendo um animal agora. A cada momento, a cada instante, você vai ter um conjunto de impressões sobre esse animal. Impressões sensitivas. Você vai ter impressões visuais, você vai ver a cor, o formato, você vai ter impressões auditivas, né? Você vai ouvir o som que ele emite e você também vai ter noções olfativas, né? Ou seja, você vai sentir o cheiro desse animal e você vai fazer afirmações também sobre esse animal. Ou seja, quando você visualizar, você fala, ó, é um gato preto. Você fez aquilo que Kant diz, olha, você pegou as impressões que vieram do mundo externo, desorganizadas, você organizou e fez um julgamento. Você fez uma afirmação. Isto é um gato preto. Veja, é assim que funciona, segundo Kant, o conhecimento. Graças às noções a priori que estão na mente do sujeito, ao perceber a realidade, nós já organizamos esses dados que vêm externo. E nisso Kant vai dizer que é impossível para o ser humano conhecer a realidade em si. O que nós conhecemos é apenas a realidade fenomênica, isto é, como nós percebemos a realidade, como a realidade chega a nós. Como isso acontece? Porque à medida que eu olho para a realidade, eu já modifico essa realidade, porque vou ver as coisas dentro de um espaço, dentro de um tempo, e já vou organizar essa realidade dentro de uma categoria, dentro de um conceito, já vou fazer um julgamento, já vou pensar sobre essa realidade, graças à configuração que eu fiz aqui dentro dessas informações que vieram de fora. Ou seja, eu modifico enquanto sujeito que tem capacidades a priori que permite a experiência, permite o contato com a realidade. E por isso não é possível eu conhecer a realidade em si, a realidade nomênica, a realidade enquanto essência. Uma forma de entender a realidade fenomênica são as constelações, por exemplo. Quando você visualiza as constelações, elas parecem bem perfeitas, não é isso? Você parece que vê realmente o formato daqueles animais naquelas constelações. Mas se você for se aproximando dessas constelações, você vai perceber que se trata apenas de uma impressão sua, apenas de uma forma de você perceber pela distância que você está daquela constelação, certo? Ou seja, quanto mais você se aproxima, mais distante vai ficando aquelas estrelas e você vai perceber, inclusive, que algumas já até foram extintas. Não é só a luz dela que está chegando até nós. Isso seria o conhecimento fenomênico por analogia, tá certo? Muito obrigado, tchau, tchau.